e Zeca Brito. Um aplauso para eles, por favor. Bom, eu agradeço muitíssimo. Pode chegar mais perto, quem quiser. Venham mais para cá. Muito, muito feliz de ver vocês aqui, porque nós acompanhando agora no telefone, foi uma chuvarada horrível, né, Cecília? Fiquei trancada na Nilo. Sim, então eu sei que está muito difícil de chegar com toda a tempestade, mas eu acho que valeu a pena. Nós que chegamos antes da chuva, né, que vimos os filmes do Zeca, então apresenta essa glória. Boa noite a todos, boa noite, obrigado por terem conseguido chegar aqui. Estou vendo colegas e amigos, pessoas bacanas. Bom, esse Café no Ling é a terceira edição. Nós estamos aqui enquadrados pelo Senise aqui atrás, que é o Máximo, esse artista plástico que está aqui em exposição no Instituto Ling. E nessa terceira edição, nós estamos recebendo, eu e a Tânia, o Zeca Brito. O Zeca, eu conhecia de ouvir falar e de ler no jornal e tal. E o primeiro contato que eu tive do Zeca foi o filme do Tasso de Castro. Bárbara, para de comer e vem para cá, por favor. E eu conheci o trabalho dele ali, porque a Bárbara Oppenheimer, que foi a esposa do Tasso de Castro, foi um grande jornalista, a verdadeira primeira e única, né, Bárbara? E um grande trabalho. Então, o Zeca, para a gente apresentar ele melhor para vocês, ele é um cineasta, obviamente, um jovem, tem 33 anos. Não lembro mais dos 33 anos, né, Martinha? A gente não lembra mais. Enfim, ele é diretor, roteirista de curtas-metragens e longas-metragens exibidos no Brasil e no exterior. Então, os filmes dele, Aos Pés, foi escolhido o melhor filme do Júri Popular no Fest em Lisboa 2009, e o longa-metragem O Guri, exibido em festivais de Portugal e no Brasil. Em 2015, ele lança o longa Glauco do Brasil, na 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e na 10ª Bienal do Mercosul. Em 2016, dirige o longa Em 97 Era Assim, que recebeu o prêmio de melhor direção e melhor filme do Júri Popular do Festival de Cinema dos Sertões do Piauí, aqui mesmo, Brasil. Melhor direção de atores na Mostra Sesc, melhor filme estrangeiro, The Best Film Seattle, nos Estados Unidos, prêmio especial do júri no 8º Jharkhand Film Festival na Índia e prêmio de melhor filme juvenil estrangeiro no American Film Arts Awards em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2017, ele dirigiu o documentário A Vida Extraordinária de Tasso de Castro, que é esse que eu conheço vocês, que foi exibido no Festival do Rio e na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E em 2018, ele lança o documentário O Grupo de Bagé, para o canal Curta. E em 2019, o longa-metragem de ficção, que ainda não estreou, chamado Legalidade. Tá? Agora à tarde nós mostramos aqui para algumas pessoas 2 filmes. O Glauco Rodrigues, o Glauco do Brasil, que é absolutamente extraordinário. E a Bárbara veio, parece um quadro do Glauco Rodrigues, né? Tropicalista. E o outro filme, que é Os Quatro de Bagé, que é a história dos 4 grandes artistas, Glauco Rodrigues, Glênio Benquete, Danudo Gonçalves e Carlos Scliar, que formaram o grupo, fizeram o Grupo de Bagé, que foi famoso no mundo inteiro, e eles foram precursores de muitos movimentos artísticos e principalmente de um grande movimento político nas artes. Então, agora vamos calar a boca e deixa eu... Outra coisa que eu tenho que falar, eu estou ladeado por 2 bagienses. Tem mais a Laura. Tem mais isso, né? Tem mais a Laura e tal. Então, assim, Bagé hoje é uma referência mundial aqui.
é o que mais tem, a maior incidência de pacientes no mundo agora. Bom, Zeca, eu queria que tu, por favor, falasse, as pessoas que não viram os filmes, como é que nós podemos levá-las para essas imagens tão sensíveis que tu mostraste, tão importantes? Bom, muito obrigado pelo convite. Lindo, né? Lindo. Algumas pessoas, eu acho que aqui viram hoje. Por isso que ele é bonito. A Então, Cecília morou em Bagé, não é de Bagé, mas mais morou. uma bagense de coração. Sou virgem, mas morei no Rio, aquela coisa. Sim. Algumas pessoas assistiram o filme aqui hoje, então acho que é importante também depois a gente conversar com elas, os filmes. De alguma maneira eu vou tentar fazer uma leitura visual do que a gente assistiu hoje. Foram 2 longas-metragens, um dedicado à obra do Glauco Rodrigues. Não sei se vocês conhecem o Glauco Rodrigues, já ouviram falar. Talvez ele faça parte do imaginário de vocês nem saibam o nome dele. Porque ele foi muito presente, eu acho, no Brasil nos anos 70, nos anos 60, 70, através das suas ilustrações. Ele foi um dos responsáveis pelas capas da revista Senhor, que era uma revista de grande circulação, no meio artístico, pelo menos. E fez algumas capas de discos também, que foram bastante popular, como os discos do João Bosco, os 4, 5 primeiros discos do João Bosco, as capas são dele. Está na trilha. A trilha sonora do Garota de Ipanema, né? O filme fez o cartaz, o Leon Hirschman, do filme Garota de Ipanema, fez alguns cartazes que fizeram parte, digamos, do cotidiano do Brasil, assim, nos anos 70, fez capas da revista Veja, da Isto É e tal. Recentemente teve uma coleção de biquínis da Blue Man, totalmente inspirada nele, e é um dos precursores da pop art no Brasil. É um dos precursores de muita coisa. O Melo, que de alguma maneira me traz aqui hoje, que é o grupo de Bagé, o ponto de partida desses artistas, que foi o tema do segundo filme que a gente assistiu hoje. A chave, basicamente, é o seguinte. Vocês imaginem os anos 40, no Rio Grande do Sul. A modernidade brasileira ela começa lá em 22, mas é nos anos 30, através da literatura regionalista, que ela vai realmente assumir esse imaginário nacional e se tornar popular como arte moderna através da literatura. E existe um pintor que faz a ponte entre os anos 40 e os anos 20, que é o Portinari, que vai ser o grande modernista dos anos 30 no Brasil. E nos anos 40, em Bagé, 2 jovens, essa história ela pode ser contada por vários pontos de vista. A gente pode contar ela pelo ponto de vista do Danúbio, aí é uma história que passa pela academia, que passa pelo ensino formal da arte, porque o Danúbio foi muito cedo para o Rio de Janeiro estudar com o Portinari, ainda nos anos 30, e volta para Bagé, digamos, instrumentalizado. Vou contar a história a partir do encontro de 2 meninos, do Glauco Rodrigues e do Glênio Bianchetti. 2 jovens, um de 14 e um de 15 anos, né, em 1940, e 4 ali com o final da Segunda Guerra Mundial. E eles se encontram, esses 2 jovens se encontram no verão de Bagé. Eles eram colegas de colégio e eles eram da classe média baixa, digamos assim. Eles não tinham dinheiro para ir para a praia no verão e também não possuíam fazendas onde eles pudessem veranear, digamos assim, que era a realidade dos seus amigos. Num esforço de ascensão, acho que social também, os pais, o pai do Glauco era um tabelião, o pai do Glênio tinha um comércio, eles matriculam os filhos no Colégio Auxiliadora, que era o colégio dos padres, o colégio particular, nessa tentativa de romper um pouco uma sociedade do interior. Hoje em dia ainda é assim, vocês imaginam nos anos 40, a questão de classes sociais era muito, muito clara, né? Eram quase como barreiras assim, intransponíveis, e ao mesmo tempo a vontade de ascensão daquela classe média era muito também motivadora de colocar os filhos no colégio particular. E aí esses 2 meninos, no verão de 44, entediados, sem recursos para poder buscar outras formas de entretenimento, descobrem quase como um toque de mágica a pintura, o desenho e a pintura. Né? Eu digo um toque de mágica porque o que leva, o ponto de partida deles é a descoberta das cores secundárias. Então, de saber que juntando 2 cores primárias resultaria numa terceira cor. Isso era absolutamente revelador sobre algo que podia estar ligado à ciência, estar ligado ao mistério, que era a questão da arte, ser artista.
Esses dois meninos, eles eram colegas de um outro menino que era um poeta, que era um jovem, que ia ser poeta, cujo pai era artista, cujo pai era poeta, que era o Ernesto Vaine, que era filho do Pedro Vaine. O Pedro Vaine é o elo modernista que o Rio Grande do Sul tem nos anos 30, é um dos primeiros autores do regionalismo gaúcho que traz essa influência moderna, que vai olhar para a realidade social do Rio Grande do Sul. Isso é chave para a gente compreender o modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro é esse rompimento com a visão burguesa da sociedade e a tentativa de encontrar a matriz de trabalho que fazia o Brasil ser o que era como nação emergente naquele período. Isso num contexto que é muito importante a gente trazer, contexto da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se divide, né, entre uma ideia de progresso, que estava ligada aos Estados Unidos, e uma ideia de revolução social, que estava ligada à União Soviética. Mas que, com o nazismo, essas duas visões de mundo se encontram no fronte de combate para vencer o nazismo. Então, é um momento onde Estados Unidos e Rússia se unem para combater Hitler. Então, é um momento de pré-Guerra Fria, onde a gente, depois dessa tensão, União Soviética e Estados Unidos vai ficar muito clara nos anos 50 e nos anos 60, essa tensão de mundo. Isso vai se refletir nas artes visuais. Né? O que a gente vai ter? Tentando resumir historicamente o que resulta como estética, né? A gente vai ter uma tendência à abstração, e essa tendência ela é conduzida pelos Estados Unidos. Então, é um momento onde a capital cultural do mundo deixa de ser Paris e passa a ser Nova York. E a pintura abstrata é, primeiro, o abstracionismo geométrico, depois o abstracionismo expressionismo abstrato, que é protagonizado pelo Pollock. Ele vai fazer com que os Estados Unidos passem a ser o polo número 1 das artes modernas, digamos assim. Por outro lado, os países socialistas encontram como referência a União Soviética, que vai trabalhar justamente para ser oposto à ideia de abstracionismo, uma ideia de realismo, né? de expressão formal realista, digamos assim. Isso vai encontrar uma série de contradições. Uma delas é o fenômeno do grupo de Bagé. Pois é, sem querer te interromper, mas já interrompendo, o mais interessante a gente viu nesses filmes foi justamente isso, de que como que uma cidade localizada no extremo sul do Brasil, quase no Uruguai, como é que eles conseguem captar e gerar esses 4 grandes cavaleiros, digamos assim, que a gente viu no filme, dessas pessoas tão ligadas a isso tudo e que eles foram protagonistas dessa história, entende? Então a gente sempre estudou, e aí no filme do Zeca fica muito claro, a gente sempre estudou o modernismo brasileiro pela ótica Rio, São Paulo e a Bahia, né? E quando a gente vê que aqui nós produzimos essas pessoas que imediatamente alguns ficam, mas vão para a Europa, bebem um pouco do que está acontecendo e voltam e começam a mostrar isso tudo que nós éramos também, né? Então, o que aconteceu nas nossas barbas aqui, a gente não valoriza isso, né? Então, é uma outra ótica que a gente tem do modernismo brasileiro, que o Zeca retrata muito bem, denuncia no filme, e que eles já naquela época estavam denunciando. Né? Valorizado do mundo inteiro, né, Zé? Porque se vê, aparece em Paris, aparece um alemão falando, aparece México. Então é incrível isso, né? Então, vou seguir contando a história. Porque tinha esses dois personagens, os autodidatas, os jovens de 15 anos. E tinha outros 2 personagens, que é o Carlos Scliar e o W.B. Gonçalves. O Carlos Scliar, muito jovem, ele vai se destacar, ele é um cara de Santa Maria, mas ele vai se tornar a ponta de lança assim, de uma ideia de esperança para a modernidade brasileira. Mas ele está diretamente ligado a um engajamento social também da arte, digamos assim. Bom, o Carlos Scliar e o W.B. Gonçalves, que são esses 2 que saem do Rio Grande do Sul e vão para o mundo, eles
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão voltar para Bagé e aí vão encontrar aqueles dois jovens autodidatas e aí acontece o fenômeno do grupo de Bagé. Mas eu preciso fazer uma parte aqui para contar um pouco a história do Carlos Scliar e um pouco a história do Danúbio Gonçalves para poder explicar como se dá esse fenômeno, né? E tem um outro personagem baiano, que o Pedro Vane é baiano. Ele falou da Bahia aqui. E um outro personagem baiano importantíssimo no modernismo brasileiro é o Jorge Amado, que é, de alguma maneira, o padrinho do Carlos Scliar, que vai trazer ele para o Partido Comunista e vai colocar ele num circuito global da arte naquele período anterior à Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra. Colocar ele, por exemplo, no Congresso Internacional pela Paz, junto com Pablo Picasso, com grandes nomes da literatura daquele período e tal. Isso o Carlos Scliar. O Carlos Scliar e o Danúbio Gonçalves, eles conhecem na Europa, durante o período da Segunda Guerra, um cara chamado Leopoldo Mendes, que vai ser chave na vida de todos esses quatro, mas principalmente para o Danúbio e para o Scliar. O mexicano, que ele dirigia o Taller de Gráfica Popular do México, que era o Taller de Gráfica Popular do México e o muralismo mexicano são dois movimentos importantíssimos para a gente entender a arte moderna mexicana e que tem como base um personagem comum, que é o José Guadalupe Posadas, que era um artista gráfico que trabalhava no jornal que começa a trazer ilustrações muito próximas à realidade. E isso vai ser inspiração para o Rivera, para o Orozco, para fazerem o grande muralismo, que era, na verdade, uma crônica, claro que através da sua linguagem, de cada um deles, mas uma crônica da sociedade mexicana. A questão da modernidade para esses países, para a América Latina, para o Brasil, para o México, é que a modernidade possibilita com que a realidade social, naquele momento, aqueles países viviam, e a realidade histórica, que até então havia sido negada, o passado indigenista, que é o que vai acontecer no Brasil, com o Mário de Andrade, vai olhar para as mitologias da Amazônia, tal, que é o mesmo que o Rivera vai fazer lá no México. É a questão chave da modernidade da América Latina. Bom, o Leopoldo Mendes, que é esse discípulo do Posadas, porque aí o que vai acontecer? O Taller de Gráfica Popular vai por um caminho que é a gravura, que é uma coisa pequena, mas que possibilita a reprodução em massa, né? A ideia de a xilogravura é você fazer um carimbo de uma imagem que já existe e você poder fazer muitas cópias daquela imagem. Todo mundo poder ter acesso. Você vai ter na arte mexicana duas vertentes. Uma que diz que a melhor forma de atingir uma quantidade máxima de público é a gravura, e a outra que vai dizer que a melhor forma de conseguir uma quantidade máxima de público é a arte mural. As duas, elas têm o mesmo objetivo, que é conseguir uma quantidade máxima de público, ou seja, popularizar, democratizar a arte, tanto como temática como espaço, onde ela vai ocupar o espaço. Mas elas são diferentes, contraditórias. Uma vai para o mínimo e para a força bruta ali do gravado, e a outra vai para o máximo, né? Mas a raiz é a mesma. Isso vai chegar no Danúbio e no Scliar como uma mensagem do Leopoldo Mendes, que é: vocês têm um engajamento político, vocês se dizem comunistas, mas vocês estão fazendo o quê? Pintura e desenho. Isso é para uma elite, é só para quem pode pagar pelo quadro. Vocês precisam popularizar a arte de vocês. Não só focando em temáticas sociais, olhar para o universo do trabalhador, como optar pelo caminho da gravura. É o caminho que eu dou para vocês, na realidade de vocês lá do interior do Rio Grande do Sul, onde não tem grandes murais, onde a tinta é cara, onde não vai ter um patrocínio na Fé, que patrocinou o Rivera, façam gravura. E aí passem a mensagem. E aí o que acontece? O Danúbio e o Scliar vão para Bagé depois da Segunda Guerra Mundial. Tem uma outra questão interessantíssima sobre o Scliar. O Scliar era tão idealista na sua verdade, né, como comunista, como artista, que ele se alista como pracinha. Ele luta em Monte Castelo. Ele passa... Ele utiliza a sua inteligência, seu domínio do desenho para ser calculista de bombas. Ele passa a ser importantíssimo para a tropa brasileira. Né? Através da matemática... O filme não aparece. Não deu para aparecer, não deu para contar toda essa história. Mas conta que ele fez na guerra. Conta que ele fez na guerra, mas resulta numa exposição que até hoje recorre por aí, que é o Cadernos de Guerra, do Carlos Scliar. Um dia eu vou fazer esse filme, não dá para contar tudo. Tem que fazer esse guardar filme algumas também. coisas na manga, né? Aí, um filme vai levando a outro, vai levando a outro. Bom, mas o Scliar tem essa particularidade, que ele participa da guerra, né? Vai para o fronte, e aí a pintura dele muda completamente. Ela era uma pintura bem sombria antes da guerra, e o fato de ver as mazelas da guerra faz com que ele
tenha um olhar mais lírico sobre a vida depois da guerra. Tanto que o que ele faz lá no Rio Grande do Sul, o que ele faz lá em não é necessariamente um imaginário do trabalhador. Quem vai fazer isso é o Danúbio e é o Glênio Bianchetti. O Scliar não, o Scliar vai olhar de uma maneira lírica para os elementos, para a charrete, os arreios, vai ter um olhar até voyeur assim, sobre o peão, sempre o peão dormindo, ou uma perspectiva do escorço, onde a gente vê primeiro o pé do peão, depois o corpo, como um observador mesmo, que não invade, né? Que fica, se mantém observador sempre. Mas isso, já no caso do Danúbio, vai resultar na série Charqueadas, que vocês já conhecem, todo mundo já viu a série Charqueadas, que é uma denúncia que ele vai fazer das condições de trabalho através da técnica da gravura. O Glênio Bianchetti faz uma série também muito forte, muito dura, sobre os mineiros do Butiá, que era uma mina de mineral, de carvão, né? E o Glauco também vai fazer algumas gravuras. O Glauco é mais literal, assim, faz o comício do comunista, ele não consegue... A passeata. A passeata. De todos, ele é o menos gravador, né, o Glauco Rodrigues. Em compensação, ele vai para um caminho gráfico através da serigrafia, da ilustração dos jornais, tem a questão gráfica presente, mas é o menos braçal no sentido da gravura. E todos envolvidos, uma pergunta só, Zeca, todos envolvidíssimos com política. Eu não sei se hoje em dia existe tanto essa paixão, esse envolvimento apaixonado, tem agora essa coisa, esse ódio, né? Infelizmente não há... Polarização, né? Polarização. Mas se tu achas que existe assim, esse idealismo como tínhamos ali mostrado? Eu acho que é muito uma questão do pós-guerra, né? Onde tinha uma questão da paz mundial que precisava ser trabalhada como sociedade. É um momento onde a sociedade ou vai para a bomba atômica ou encontra uma maneira de se encontrar com as suas diferenças, né? Então era um momento onde fazer parte do Partido Comunista era uma coisa muito bonita, inclusive de rompimento com a engrenagem social, porque eles eram meninos de classe média. O Danúbio era um menino muito rico, o pai do Danúbio era um grande estancieiro. Até no filme a gente conta isso. O que leva o Danúbio a Charqueadas é porque o pai fornecia gado para Charqueadas. E então tem um rompimento de classe também. Ele era o mais rico dos quatro, né? Dos quatro, ele era o mais bem de vida. Interessante que ele não morreu como o mais rico dos quatro, né? Mas naquele período, sim. É interessante, Zeca, porque és tão jovem, mas desde jovem tu já vinhas traçando a tua perspectiva de vida e o teu apaixonamento pela arte. Aparece um pequeno vídeo no filme, o Zeca com 12 anos, olha o peito, entrevistando o Glauco Rodrigues. Entrevistando o Glauco. E ele saiu-se divinamente bem, todas as respostas. Então, como é que foi esse teu envolvimento, essa tua paixão? Que tu tens uma formação acadêmica imensa também. Conta esse teu começo. Então, eu sou de Bagé. Modestamente. E em Bagé a gravura passa a ser uma realidade. Hoje em dia isso precisa ser reativado, né? Essa chama precisa ser aquecida novamente. E o Bagé tem uma universidade, que é a Universidade da Região da Campanha, tem uma universidade federal também, que é a Universidade Federal do Campo. Mas a Universidade da Região da Campanha, ela tem algumas atividades de extensão, e uma delas foi um ateliê de gravura, que até bem pouco tempo funcionava, era muito ativo. O Bagé tem um museu da gravura brasileira, que foi uma articulação também política dos anos 70, do próprio Carlos Scliar. E o que acontece é que nos anos 90, ainda esse grupo ainda estava... Digamos que ainda existia em Bagé os elos que o grupo de Bagé estabeleceu. O grupo Danúbio formou muita gente pelo Ateliê Livre, né? E o Danúbio formou uma professora que foi chave para dar continuidade para isso tudo, que foi a Consuelo Coelho, que foi minha professora. Então, foi aluna do Danúbio, foi aluna da Anico, que foi aluna do Danúbio. Então, uma coisa foi levando a outra. Anico Ercovitch. Porque também tem isso, o que a gente hoje sabe como gravura no Rio Grande do Sul, a raiz é o grupo de Bagé. O primeiro professor de gravura da URGS é o Glênio Bianchetti. O Instituto chama ele porque a gravura já fazia parte da realidade,
estava conquistando salões internacionais e não era disciplina do Instituto de Arte. E aí eles vão correr atrás e chamam um autodidata. O Glênio até se forma, mas se forma muito em função de estar licionando ali dentro, então ele consegue, em paralelo, retomar o curso e se forma, se conquista a graduação do curso de artes Tu visuais. começaste a tua formação pelas artes plásticas. Então, aí eu fazia gravura nos anos 90, até os 14, 15 anos eu fiz gravura. Aí eu entrevisto o Glauco, quando ele vai fazer 70 anos, ele comemorou o aniversário dele na minha casa, em Bagé. Meu pai e minha mãe eram muito ligados com arte, meu pai tinha um sonho de fazer a fundação Grupo de Bagé. Tá aí, um dia talvez eu leve esse sonho adiante, ou alguém no futuro. Não aconteceu ainda. Mas, então eram muito ligados, eram personagens, ainda nos anos 90 eles estavam vivos, os 4. Que eram referências para a gente, né? Que saíram muito cedo de Bagé, saíram nos anos 50, porque logo identificaram que para viver de arte era necessário encontrar um mercado, aquele mercado ali. Até criaram um mercado alternativo através do clube de gravura e tal, mas isso não levaria eles a passos maiores, eles saem de Bagé. Mas essa entrevista que tu faz, tu já tinha algum... mirava alguma coisa? Então, aí que eu tô querendo te dizer, que para meus pais, o Glauco, principalmente, era uma referência de alguém que optou por um caminho muito difícil e conseguiu concretizar o seu caminho, que é ser artista no Brasil. Então, para nós, artistas, era um exemplo muito, muito importante. Então, eu fazendo gravura, óbvio que aí eu quis me exibir para os meus colegas que não iam conhecer o Glauco, mas ele passou o aniversário lá em casa, tinha uma câmera. Também tem isso, eu faço cinema porque acho que em um determinado momento me deram uma câmera. Então, eu não tinha um videogame, eu tinha uma câmera. Não sei jogar videogame, não aprendi. Fiquei um cara analógico, mas que sei gravar antes da realidade, né? E até o documentário, o Glauco do Brasil, é um documentário bem formal, se for pensar como documentário, é um documentário de entrevistas. Porque o meu ponto de partida foi uma entrevista, que é essa coisa, primeiro contato com uma pessoa com uma câmera. Então, fazer uma entrevista, colocar a câmera na cara daquela pessoa, ficar atrás dela e entrevistar, fazer perguntas, né? Um documentarista, né? Não sabia que eu ia usar aquilo no filme. Naquele momento, era levar para os meus colegas um estímulo do que a gente estava fazendo, tinha algum sentido. E com perguntas completamente brilhantes, perguntas para uma criança de 12, menina de 12 anos, né? E ele super centrado, o Glauco com uma maior paciência, né? Respondendo, tomando uísque, aí o Tim Jorge Já estava meio enrolando, assim, sabe? Já estava meio... E ele ali, firmão, segurando a câmera e falando ainda com ele. Aí, Bom, e aí como é que... eu fui fazer, eu fiz essa entrevista, ficou guardada lá no armário, 20 anos. Aí eu fui fazer cinema, com 16 anos eu fui para Porto Alegre, fazer cinema na Unicinos, que é o segundo curso de cinema, PUC e Unicinos. Né? Sou da segunda turma da Unicinos. E aí, em paralelo ao curso de cinema, eu entrei no curso de artes visuais, porque eu tinha aquela questão com a gravura ainda a resolver. E aí eu entrei, na época o Instituto de Artes tinha ênfase, a gente escolhia pintura, desenho, escolhia gravura, fiquei 7 anos, levei 8 anos para me formar na URGS. Durante 6 anos e meio eu fazia gravura, achava que ia me formar como gravador. E aí no final, na reta final, eu não conseguia mais encontrar a materialidade da gravura, não fazia mais sentido. Os anos fazendo cinema, o cinema traz uma coisa incorpórea da arte, que é o instante, que é o movimento, que é o momento da filmagem, que é o encontro. E a gravura é uma atividade muito solitária e muito repetitiva. Então, por exemplo, eu fazia gravura a cores. Gravura a cores, cada cor leva uma semana para secar. Então, eu ficava em torno de uma imagem 1 mês para fazer 4 cores. Então, a semana seguinte voltava. Então, era uma coisa de muita... É um trabalho pesadíssimo. Tu pensa que esculpir na madeira... Ainda na gravura no metal ainda é mais difícil, não é? O metal é o tempo, porque a gravura em madeira a gente trabalha sombra e luz através das achulhas, né? Como se fosse um carimbo. Tudo aquilo que você cava é onde a tinta não vai entrar. A tinta ela vai ficar na superfície, uma tinta que a gente tinta a matriz com um rolo, né? Uma tinta dura, não uma tinta fluida como uma da aquarela. Então é a ideia do carimbo, que você gravar vai ser branco. Né? É o contrário. Também tem isso, lidar com o contrário. A gravura em metal, a gravação na superfície do metal, ela se dá através de ácidos e através de tempo em que esse ácido corrói a superfície. A tinta do metal já é diferente da tinta da xilogravura, é uma tinta bem líquida.
Porque aí o que acontece? Você entinta a placa em metal e onde tiver mais cavado, o metal tiver corroído mais, a tinta vai entrar mais fundo. Então vai ficar com mais densidade. Se a tinta for preta, vai ficar mais preto. Então é o contrário. Aí você limpa o metal antes de botar o papel. Então tudo aquilo que é superfície vai ficar branco. É o contrário da gravura em madeira. Tudo aquilo que vai ficar branco é o que foi cavado. Mas eu fazia gravura em madeira e naturalmente fazer gravura em madeira, o passo seguinte é fazer gravura em metal. Era uma metáfora fantástica para a vida, essas coisas da gravura. E aí a gravura em metal na faculdade de cinema me ajudou muito com a fotografia. Porque a fotografia analógica nada mais é do que um processo de exposição de tempo, de luz e tempo. Então, diferente do ácido, você expõe a sua matriz à luz. Então, quanto mais tempo fica aquela luz ali, mais negro vai ficar o contraste, digamos assim. Então, eu transitei da gravura, da xilogravura para a gravura em metal e do metal para a fotografia. E da fotografia para o cinema. E, em paralelo, o curso de artes plásticas. No final do curso de artes plásticas, eu não conseguia voltar para o gestual da força da gravura. Aí eu fui para uma outra coisa chamada História da Arte. Não tem nada a ver com isso. Mas de alguma maneira tem também. E aí, fazendo a especialização nas artes visuais da URGS em História da Arte, eu tinha que escolher um objeto de pesquisa e o meu objeto foi o Glauco. E aí, o que me levou a voltar para o meu armário, onde eu tinha aquela fita que eu tinha feito aquela entrevista 20 anos antes, Te marcou profundamente. e aí, para fazer a pesquisa acadêmica, eu comecei a fazer entrevistas. Então, o Glauco do Brasil ele tem em paralelo um trabalho acadêmico, que chama Glauco do Brasil. E o grupo de Bagé tem em paralelo um trabalho acadêmico chamado Glauco Rodrigues Trânsitos no Tempo, onde eu falo do grupo de Bagé, falo do Nicolas Bourriot e falo de hoje em dia, de como que dá essa construção política, sistêmica da arte. A gente, eu vínhamos conversando, tudo que a gente disse que ia perguntar para ele não rolou nada, né? Não, Pedro? agora não. Que lá nos anos 40 eu ensaiamos. Não, mas eu pergunto isso, eu pergunto aquilo. Mas tem uma coisa que me fascina na história e no contar a história, que quando tu contas, ela modifica o teu ponto de vista, né? Como faz para tu ser fiel à história ou não? Mas é uma obra de arte, então não tem que ser fiel à história. É o meu ponto de vista. No Glauco do Brasil, eu deixo isso mais claro, porque eu sou narrador até certo ponto. E também tem isso. Mas as pessoas que falam ali dão a realidade também da sua visão delas. Mas elas falam 4 horas, eu escolhi um recorte. Claro. Então também É um o que recorte. tu queria também. Não tem como. Essa coisa, até no filme do Tarso, que a Bia é uma das personagens do filme A Vida Extraordinária do Tarso de Castro. Que aí, já que a gente está falando de retrato, vamos para o Tarso. Sim, tu faz retratos. É um retrato. A ideia, no fundo, é um retrato, né? Audiovisual, mas de um personagem. Então, como é que a gente vai tanto manter a linguagem do personagem, ter a minha linguagem como autor está fazendo aquele retrato, né? Mas o Tarso, no jornalismo, ele dizia que ele não acreditava na imparcialidade. Ele dizia que o jornalismo imparcial desconfia. Porque, no fundo, é alguém que está bancando essa imparcialidade. É o editor, ou é o anunciante. Então, Anunciante com artista. então, o jornalismo que o Tarso defende é um jornalismo que coloca. Isso é a minha visão, a visão do jornalista que está aqui. Não é a visão da história. É a minha visão, meu recorte sobre a história. E eu acho que o Grupo de Bagé, que é o segundo filme que a gente viu hoje, é um filme onde eu tento me colocar distante como narrador. Não estou ali narrando a história. Mas é um recorte onde uma coisa vai levando a outra. É Kuleshov, digamos. É um filme que se baseia na montagem. Então, uma imagem, um raciocínio. Alguém diz assim, contou o capítulo do Sclier, e alguém diz, mas eu não conhecia o Sclier, eu conhecia era o Glauco Rodrigues. Então, essa informação te leva para o outro capítulo. E tem um narrador que diz, aí teve um outro pintor chamado Glauco Rodrigues. Mas o que a Fênia talvez esteja querendo dizer também é que, com tanto conhecimento e vivência que tu tinha desses personagens, eu não conheço ninguém melhor para contar essa história do que tu. Porque por mais que tu queira dar a tua visão apaixonada do Tarso, ou do Brizola no Legalidade, ou do Glauco aqui,
tu tem muito conhecimento, quando a pessoa sabe o que ela está Tem falando, uma base. tem uma base. É diferente, se eu for contar essa história, eu vou ter que ler muito, eu vou ter que pesquisar muito. Tu convivia com essas pessoas, é mais fácil. Não, mas eu não sabia nada deles até começar a investigar. É lá um processo de investigação também. Não, Eu sei. intuía. Tem a É, intuição. mas A é uma intuição grande coisa. é que a intuição faz a gente entender que aquilo ali é um compromisso. Eu preciso viver para contar essa história. Ou essa história, não necessariamente, acaba sendo uma motivação para viver também, né? No sentido de que a arte está junto com a vida. Então, aquilo que eu faço, o que o artista faz, é o dia a dia do artista. Então, é um assunto que eu vou conviver, que eu convivi durante todo o tempo e eu vou conviver pelos próximos anos. É algo que vai fazer parte do meu ser, do meu eu, né? Então, é um pouco, no caso do filme do Glauco, assim, eu fiz faculdade de cinema e eu pensava, um dia eu tenho que fazer esse filme. Porque eu encontrava a Norma, que é amiga nossa, viúva, e estou fazendo cinema, e como é que eu não fiz ainda um filme do Glauco, né? É compromisso de vida. Eu acho que São respostas, assim, mas não que eu soubesse o que era o Glauco. Eu queria justamente fazer um filme para entender isso. E para poder ter, acaba sendo também um pouco ter a oportunidade de viver aquilo que ele viveu, de estar naqueles lugares. Tem esse oportunismo também, né? E como se abrem janelas, né, no filme. A gente está com um filme muito na cabeça, que a gente está falando isso. Porque vão se abrindo pequenas janelas, né, ali, da história do Glauco, da história das pessoas que estão contando a vida dele, né? Então, tu vai para Paris, tu vai para o México, tu vai para o Rio de Janeiro, tu revive, aparece a Camila Amato. Eu não sabia daquelas histórias. Eu confesso a vocês a minha total ignorância sobre a vida do Glauco e sobre a importância que ele tinha ali. Então, eu acho que... Só fazer esse parênteses da Camila Amado, para as pessoas que não viram, que é maravilhoso. Ela estava comprando um apartamento, ela vendeu alguma coisa e ia comprar outro. Aí ela foi fazer uma exposição, ela foi ver uma exposição do Glauco e ela pegou todo o dinheiro que ela ganhou daquele apartamento e comprou toda a exposição. Comprou toda a exposição. E não comprou apartamento e mora de aluguel até hoje. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Camila Amado, que é uma atriz, que era casada com o Stefania Cercer, e o Stepan era o São João Batista. Era o São Sebastião. Perdão, troquei de santo, É interessante que tomou tem vinho essa essa janela, sabe, assim, do teatro, do cinema brasileiro. Então, eu acho que nesse ponto, assim, tu tens digamos, uma particularidade, uma facilidade de transitar nesse ambiente aí, porque tu tem essas referências que tu fosse, obviamente, estou te instigando a falar sobre isso. Tu fosse atrás dessas, mas eu não conheço, assim, ninguém mais, digamos, aparelhado para contar essa história tão bem contada como ele. Então, o recorte do Glauco e o recorte do Glauco do Grupo de Bagé, só para também ilustrar o que você está apontando. O Glauco do Brasil é um filme bem pessoal e afetivo. Então, assim, o que me levou àqueles personagens? Aqueles personagens todos têm alguma relação de amor ao Glauco. Não são personagens distantes que conhecem o Glauco através da sua pintura, não. São pessoas que conviveram com ele. Então, são amigos, são artistas que dividiram a ateliê com ele. E a maioria dos personagens são personagens que a viúva me levou. Ou seja, que foi o primeiro contato foi a Norma. Olha, então estamos fazendo um filme sobre a obra do Glauco, é uma coisa de dentro para fora. Não é uma visão imparcial, é uma visão apaixonada. Né? Assim como o filme do Tasso. A gente também tinha esse pressuposto, assim, é um filme apaixonado. Já o Grupo de Bagé é um filme sistêmico. Então, os personagens, eles fazem parte do sistema das artes. Não são personagens, alguns são, claro, mas o ponto de partida é o sistema contando essa história, enquanto que o outro filme é o lastro afetivo. Então, os amigos contando a história, aqueles que amam o Glauco, aqueles que descobriram o Glauco, como Nicolas Bourriot, que é o teórico francês. E que também tem uma questão ali contraditória, porque o Nicolas Bourriot, ele tem toda uma questão que eu não entro no filme, que depois eu estudei no mestrado, que é até que ponto essas pessoas se utilizam do Glauco também para se legitimarem. Porque esses grandes teóricos, eles precisam descobrir coisas. Então, para eles é importante que exista a instância do anonimato, por exemplo. Para ele é bom que o Glauco esteja esquecido. Para ele ir lá e descobrir. Sim, está esquecido o Glauco um pouco. Né? Tá, assim, muito esquecido. Mas é que aí é uma questão,
não é que esteja esquecido pela história e pela escrita. Porque tem o modismo de... Ele está esquecido pelo mercado. É, o Porque mercado a gente manda, né? pontua, a gente tem uma diferença entre história da arte e mercado da arte. Que mercado é esse, né? Pois é. O mercado, ele dita aquilo que hoje a gente sabe, mas não necessariamente daqui a 10 anos, 20 anos vai ser história. Agora, o Glauco tem a sua incursão histórica, isso é inegável. Talvez um dia o mercado descubra o Glauco, mas muitos artistas que figuram no mercado não foram descobertos pela história. Então, isso é importante a gente pontuar também. Por exemplo, mas o Glauco tem processo, isso não, eu não me preocupo com isso. É porque ele é a história do Brasil. Essa exposição que aconteceu em Paris, o Nicolas Bourriot é um teórico, não sei se vocês já ouviram falar, ele ficou muito famoso por uma teoria chamada estética relacional, que é muito utilizada hoje em dia para legitimar dois artistas brasileiros, Hélio Oiticica e Lígia Clark. Ele não fez a teoria pensando no Hélio nem na Lígia, mas essa teoria foi utilizada por vários teóricos para pensar a obra do Hélio e da Lígia. O artista brasileiro que ele conhece é o Glauco Rodrigues. Então isso ainda tá, essa ficha ainda está caindo da arte, sabe? Essa exposição de Paris ela é muito recente, foi 2015. Agora, em 2019, o Nicolas Bourriot escolheu o Glauco para ser o eixo da exposição da Bienal de Istambul, isso que vai acontecer no segundo semestre. Veja que importante, hein? Então, assim, vai ser um momento onde a Ásia vai descobrir, onde ele vai romper a barreira do Ocidente. Então, essa inscrição histórica ela é muito recente. Há 2 anos atrás, tudo que existia de Glauco Rodrigues desapareceu do mercado. Alguns colecionadores deram o seu nome, mas muito não se sabe onde foi parar. Algum anônimo comprou muita coisa. Então tem uma questão A Camila foi uma delas. Não, a Camila fez isso nos anos 70. E é muito engraçado. Também eu não conto isso no filme, porque ela, hoje em dia, ela tem 5 dos 30 quadros. Porque ela, em determinados momentos da vida, ela precisou Claro, os outros pagar a dinheiro foi faculdade do vendendo. filho. A filha quebrou a perna, precisava pagar uma cirurgia de urgência, ela vendeu o quadro. Entendeu? Então, o Glauco, de alguma maneira, se manteve presente na vida dela. Né? Isso muito do engraçado. mercado é interessante que ele está falando, que no filme mostra também. Quando ele vai para a Bienal de Veneza, vão vários artistas brasileiros e gaúchos e tal, né? E o que chega na Bienal de Veneza? A pop art americana, que chega com tudo lá, mostrando Kennedy, Marilyn, mostrando toda aquela pop art que estava explodindo e chega com o referencial do povo americano, né? Digamos assim, a coisa da Coca-Cola, do cheeseburger, né? Do Warhol, tudo isso que a gente foi massificado. Assim. Então eles chegam com aquilo num pavilhão enorme. Então os coitados dos gauchinhos estavam ali, desaparecem. Lá no cantinho, né? né? Lá no cantinho, desaparecem. Eles passam por rodapé da história naquele momento. E o que acontece com isso? Mas isso, como tudo tem verso e reverso, eles voltam para o Brasil, viram, bom, nós temos que falar da nossa história, quem nós somos também. Então eles começam a retratar isso e o Glauco magistralmente faz isso com as cores, com o universo do Rio de Janeiro, trazendo o índio, relendo a primeira lista do Brasil, relendo quadros importantes, mostrando a nossa real cara, que não está ali na semana de 22, que a gente tanto estuda, né? Não está naquele modernismo oficial. Né? Então, isso é bárbaro de ver no filme. Eu me senti um ignorante. Claro que eu conheci alguma coisa. Tânia tem um quadro dele na casa dela. Eu já vi algumas coisas nos cursos de História da Arte. Aliás, que eu eu faço. só não tenho o Glênio Bianchetti, uma falha grave do grupo de Bagé. Pois é. Vamos negociar. Então eles voltam para cá, imbuídos disso. Então resulta, é a antropofagia às avessas, né? Então é bacana de ver isso no Vamos no abrir filme para o dele. público, perguntar e conversar um pouco com o Zeca? Por favor, diga lá. Eu não estou te vendo. Teu nome. Nídia. Níbia, diga, Níbia. Está aqui o microfone para ti. Boa noite. Boa Ai, noite. Níbia, que bom que tu vieste novamente. Olha, A Nídia sempre vem. sempre, que bárbara. Obrigada. Obrigada, Níbia. Bom, eu estava escutando com atenção. Justo morreu da Nubia Gonçalves. Eu sou, em parte, uruguaia. Eu me eduquei no Uruguai. E, pensando bem, Bagé.
Bagé está lá no sul. Mas tem uma coisa, o Uruguai, que é um ponto de cultura muito importante. Assim como os gaúchos iam ao México, a Montevideo, também a cultura e o teatro era muito forte no Uruguai. Acho eu que pode ter influenciado. Sem dúvida. Bom, isso é uma coisa. A segunda A coisa, sua pergunta qual é? não é minha pergunta, eu queria Tu quer contar uma história? Se Ah, tá, ok, bárbaro. é possível. Sim, por favor. Não te demores tanto para dar tempo para os outros. Tá, sim. Eu sei que Carlos Esquia, não sei dos outros, depois que voltou de México, ele foi uruguaio. Aí ele teve uma influência fantástica. Não sei dos outros do grupo de Bagé. E eu falo de gravura. Quando ele voltou de México, ele sabia uma enormidade de técnicas de gravura que aqui era incipiente, não se conhecia. Isso ele levou a Montevideo. E aí, graças a Carlos Esquia, e não sei dos outros realmente, se formou o Clube de Gravado de Uruguai. Então, esse clube de gravado, nos anos 70, com muita emoção, eu vi uma exposição no antigo Marx da Sagrado Filho, que Luiz Inácio Medeiros propiciou. E realmente, os gravuristas uruguaios têm uma dívida muito grande com Carlos Esquia. Obrigada. Olha só que depoimento maravilhoso. E sabe uma coisa? No filme, num dos filmes, até é citado assim, eu conheci Montevidéu e Buenos Aires antes de conhecer o Rio de Janeiro, São Paulo. A única cidade que eu conhecia, saindo de Bagé, era Porto Alegre e Montevidéu e Buenos Aires. Muito antes de se pensar em ir a Montevidéu e Buenos Aires, Punta del Este, não sei o que mais. Eram lugares fáceis, de fácil acesso. Claro. E era, digamos, mais interessante do que tudo no mundo naquele momento. Os dois filmes, o Uruguai está muito presente. No primeiro filme, o Glauco do Brasil, tem um áudio do Glauco falando, inclusive, das rádios que eles escutavam nos anos 40, que eram as rádios de Montevidéu. E o filme abre com um tango, com acho que é a Madre Silva que a gente tem. Então, por essa influência também do tango argentino, da presença da radionovela uruguaia e tal. No Grupo de Bagé, que é o segundo filme que passou hoje, a trilha sonora que abre e fecha o filme se chama Junto ao Jaguei, do Los Olimareños. Gostou? Porque era A trilha é o máximo. Politicamente engajado. Politicamente engajado, sem dúvida. Mas, para falar um pouco dessa memória afetiva que percorre ali a região da fronteira, uma fronteira que não existe, é uma Nós fronteira... não somos do interior, nós somos da fronteira. Exato. Não somos do interior, somos da fronteira. Somos da fronteira. E eu acho que essa situação assim, ambígua que permeia o imaginário desses quatro artistas, os três, principalmente que nasceram em Bagé, é que eu acho que, por exemplo, possibilita o Glauco ter tanto distanciamento para olhar o Brasil. Ele olha o Brasil quase como que de fora. Assim. Eu acho que essa formação híbrida que a fronteira propicia resultou numa influência na maneira como ele vê o Brasil. Eu aprendi espanhol ouvindo Rádio Belgrano, Rádio El Mundo, e falo muito bem, com muito orgulho, tenho paixão pela língua espanhola, que aprendi ouvindo rádio. Quem mais perguntas? Enquanto vocês pensam, eu queria também falar um pouquinho sobre o Tasso de Castro, que é um outro gaúcho que trabalhou no Pasquim, que foi um jornalista fundamental para tudo que a gente vive hoje, de liberdade, de engrandecimento da nossa mente. Eu adoro o Pasquim, eu tenho uns livros lá sobre as entrevistas bárbaras que as pessoas davam para o Pasquim, e vendo o teu filme, e agora vendo esses aqui, eu fiquei assim, me veio um pouco também da figura do Tarso, como aquele cara, não sei se eu estou certo, tu pode até me corrigir. Eu acho que o Tarso era um cara porra louca, né? Isso vem do livro dele, do Tom,
e do teu filme também, e das coisas que ele escrevia ali. Mas a loucura é totalmente criativa. Totalmente criativa e totalmente lúcida para um momento que se vivia ali, né? Eu fiquei, sabe a saudade que tu não viveu? É o que me passou quando eu terminei de ver o filme. Até a Babi me disse, me diz o que tu achou quando tu saiu do cinema. Eu não saí do cinema, eu falei para a Babi, eu adorei o filme. E umas pessoas tinham feito algumas reticências assim, sobre o filme, sabe? Aquelas coisas chatas de segundos cadernos, como diz a Adriana Galcanhoto. E ali me deu uma nostalgia de uma coisa que eu não vivi, que eu imagino que fosse. Eu sou jornalista, para quem não sabe, e faço algumas coisas que eu gosto e outras coisas que eu não gosto, como a Carol, como muitas pessoas daqui. Né? Então, isso eu acho bacana ali, que vem dar traz de novo pra gente uma esperança de alguma coisa. E traz um personagem que ia passar pro rodapé da história como um porra louca, um bêbado, né? Não sei se eu tô viajando. Eu quero ouvir a Bárbara até também, né? Claro. Bom, vamos ao Tasso de Castro. Tasso de Castro é um outro personagem que se liga nesse elo moderno que passa pelo grupo de Bagé, que coloca o Rio Grande do Sul como importantíssimo para essa dinâmica de Brasil, né? Eu acho que o Tarso, ele, assim como o Glauco, ele pode ser uma síntese do Rio de Janeiro também, de Ipanema, da Ipanema dos anos 70, dos anos 60. A questão base do filme A Vida Extraordinária do Tasso de Castro é reivindicar a genialidade do criador do Pasquim, não de mais um colaborador, mas a mente que possibilitou o surgimento de um jornal tão heterogêneo, que contempla tanta diversidade cultural brasileira, de uma maneira tão transgressora no momento de maior repressão política que esse país já viveu com relação à imprensa, pelo menos. Sim. Não sei se na época do Dom Pedro foi tão bravo o caso como foi em 68, né? Mas pode ter sido. O Dom Pedro I, que foi, o Dom Pedro II, que em algum momento da história ali foi terrível também. Ou o Getúlio, no seu momento de maior censura e tal. Acho que dificilmente o Brasil de 68 se repetiu no passado. Acho que o ápice da nossa sombra se revela em 68, e o Tarso foi, na sua porra louquice, fundamental para a gente construir uma democracia. Acho que só a porra louquice do Tarso era antídoto para tanta repressão, né? E de uma maneira genial, absolutamente genial. O que a gente conta no filme A Vida Extraordinária de Tasso de Castro é que existia, por exemplo, um personagem importantíssimo para o humor no jornalismo brasileiro, que era o Stanislau Ponte Preta. Esse cara tinha um jornal chamado A Carapuça, e esse cara morre, falece, em 68. E aí os donos do jornal precisam dar continuidade para esse jornal e chamam um cara que tinha o peito de assumir essa responsabilidade, que não temeria a sombra do maior humorista brasileiro, que era o Stanislau. E esse cara é o Tasso de Castro. E esse cara chama pessoas completamente diferentes, como Ziraldo, Milor, Jaguar, e compõe. Ele é o editor do Pasquim. É importante dizer isso, porque os outros eram colaboradores, mas ele era o editor. Era a cara, Tem o né? microfone para a Bárbara, por favor. Não, é rápido. É só assim, ó. Realmente, os donos da imprensa, os distribuidores do jornal, quando morreu o Sérgio Porto, que morreu muito cedo, né, fazia a carapuça, eles chamaram o Tarso para continuar fazendo a carapuça. E o Tarso, não, eu não sou o Sérgio Porto, eu sou o Stanislau Ponte Preta, eu proponho. Então, acho que isso também foi uma coisa muito louca, só o Tarso podia fazer isso. Ele disse, não, eu proponho fazer um outro jornal. Então, ele foi, acho que, muito corajoso no sentido de, porque o Sérgio Porto, o Stanislau, era, né, famosíssimo e tudo mais, o Tarso escrevia na última hora, tinha algum sucesso, mas não era muito conhecido. Então, ele propõe fazer um outro jornal e fazer tipo uma cooperativa. Então, aí ele convidou, né, todo mundo, muito falado, e só aceitaram ser sócios o Jaguar e o Sérgio Cabral, pai, não o ladrão. Não o ladrão. Bom, mas ele não só o Pasquim, como ele foi um cara que
criou vários jornais, né, Bárbara? Final, enfim, várias revistas. Vai ser o Folhetim da Folha de São Paulo, vai ser o colunista mais lido da Folha de São Paulo nos anos 80. Tem uma história brilhante do jornalismo brasileiro, ligada à invenção, mexendo com os costumes, mexendo com os valores, transgredindo sempre, né? Comprando muita briga. É um personagem que não se poupava no sentido de ser coerente àquilo que acreditava. E acho que a história está mostrando é um personagem paradigmático para o jornalismo brasileiro. Não tem como a gente pensar o jornalismo brasileiro sem ele. Esse é o ponto que a gente tentou trazer no filme. E foi esquecido não à toa, mas por uma construção histórica. Foi esquecido porque os seus inimigos viveram para tentar apagá-lo da história. Então, a mesma coisa que o Glauco. O Glauco não figura nas antologias do tropicalismo brasileiro. Os textos do Tarso não estão presentes nas antologias do Pasquim. Foram sistematicamente tirados, abafados, apagados, né? Acho que muito por quem sobreviveu para contar a história, que é Milor, que é Ziraldo, o próprio Jaguar, que é a sua parcela de culpa. Paulo Francis, né? Paulo Francis queria namorar a Bárbara, mas a Bárbara estava casada. Quis até o último momento. O filme fala também da vida pessoal do Tarso, de seus amores. Antes ou depois? Antes e depois da Bárbara. Antes ou depois da Babi Oppenheimer. Tem isso, uma pessoa que viveu uma vida extraordinária, que foi muito feliz, que vivenciou, assim, experienciou a história de uma maneira dionisíaca. Eu estou perdida no tempo, no espaço. Temos mais uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Oi, tá bem. Não, é porque está tão maravilhoso, Zeca, que eu vou te contar. A minha pergunta, tu falou bastante sobre os teus personagens, né? Eu queria fazer uma pergunta mais sobre a tua opinião, né? E tu falou da gravura, que era uma forma de popularizar a arte, né? De torná-la mais acessível, né? E agora a gente está vivendo essa questão cultural e política do país, né, atual, e tem toda essa discussão que está tendo agora sobre os filmes da Marvel ocupar, sei lá, 90% das salas de cinema, né? E aí, tu como cineasta, produz cultura, como é que tu está enxergando esse cenário atual agora? O que tu pensa disso? Bom, olha só, no caso Marvel, então, vamos lá. A Marvel está ocupando 80% das salas do Brasil e 20% das salas dos Estados Unidos, onde não tem nenhum filme brasileiro em cartaz nesse momento, né? Isso diz sobre a nossa condição cultural, né? Sobre o nosso complexo de vira-lata, sobre a falta de soberania nacional, que hoje é uma pauta no Brasil, isso do petróleo, a cinematografia. E diz muito sobre a posição que a gente se coloca mesmo com relação ao mundo, com relação a uma coisa chamada soft power, que é o poder através da cultura. Os Estados Unidos concebeu muito bem isso. Eu tenho dificuldade de falar do presente. O presente é tão sombrio que eu tenho muita dificuldade de falar do presente. Eu gosto de pensar no passado, mas para tentar aprender com ele. Pois é, e será que a gente aprendeu? A gente precisa lembrar. Porque não tem passado, não tem futuro, né? Das nossas posições históricas, do que o Brasil é como cinematografia, o que ele representa para o mundo. Cinema novo. O cinema contemporâneo hoje, acho que nunca o Brasil teve uma participação tão efetiva nos festivais contemporâneos. Hoje, o Festival de Cannes, que é um dos festivais de arte mais importante, 4 filmes brasileiros estão em competição. Com a Sônia Braga, inclusive, Nunca né? aconteceu. A Fernanda Montenegro, a nossa maior atriz, uma das maiores atrizes do nosso continente. Isso não está sendo falado. Isso é muito preocupante. Nesse agora, em maio, o Brasil está com 4 filmes em Cannes. Isso nunca aconteceu na nossa história. Num momento em paralelo onde a cinematografia está parada por uma questão governamental de política pública. Há 15 dias, no dia 15 de abril, a Ancine, que é a agência reguladora que libera os recursos para o audiovisual, está fechada. Mas está fechada muito por uma questão política sistêmica, de se aplicar uma visão política sobre o sistema, de ignorar um campo econômico. Hoje o audiovisual ele movimenta mais recursos do que a indústria do turismo, ele movimenta mais recursos do que a indústria do café, que foi a primeira indústria do Brasil durante 100 anos, mas a gente fala muito pouco nisso.
por uma questão cultural mesmo. Eu acho que uma questão de soft power ao contrário, assim, de uma necessidade de desconstrução que a gente vive hoje. De negar valores que estão ligados a conjunturas políticas, mas que também não tem nada a ver com isso, estão ligados à nossa construção de país mesmo. Para mim é desolador saber que a Marvel está ocupando a sala, porque é uma entrega governamental sobre a política pública que deveria fiscalizar isso. Como eu te disse, nos Estados Unidos, o Brasil não ocupa nenhuma sala hoje no cinema que está em cartaz, com exceção dos festivais com recorte específico. Né? Mas a gente está falando não de festival, porque festival não contabiliza, a gente está falando de mercado. E não é à toa que, por exemplo, hoje no Reino Unido, o entretenimento é o produto número 1 do PIB. Nos Estados Unidos é o produto número 3 do PIB. Então a gente está falando de coisas que, na verdade, a nossa ingenuidade brasileira... Aí o Brizola pode entrar em pauta agora. Vamos falar do Brizola, que era o cara que falava da soberania e do domínio do capital estrangeiro. Inclusive a nossa fruição cultural ela é ditada por Washington até hoje. Aquilo que vê, aquilo que chega nos salões, nas exposições. A gente está falando de economia, de dinheiro, de interesses, como diria o velho Brizola. Tá fazendo falta, doutor Leonel. Como é que foi recebida a legalidade no festival? Chicago? Ele teve em Chicago agora, apresentou o filme lá, e ele é minha próxima pergunta. Obrigado. Muito bom. Eu queria te perguntar justamente como é que tu te sente quando tu faz um documentário sobre um personagem? Como cineasta, qual é a diferença quando você faz um longa de um personagem imaginário que você tem que criar? Tem a mesma paixão do que quando você faz um documentário e você vive aquela pessoa, ou revive, digamos, o Brizola, o Glauco, o Tarso, né? Que são personagens apaixonantes. A paixão é a mesma. Claro, a gente se apropria. Eu brigo com a Bárbara, que me ama mais o Tarso. Eu tenho ciúmes do João Vicente, que é o filho. Ele fala, mas eu acho que eu sei mais do personagem. Mas é a humanidade. A gente, para poder fazer aquilo com verdade, tem que amar aquele objeto. Né? Também acho que é aquilo que motiva o historiador a ter o seu objeto de pesquisa. Como eu disse, ou o Gasparotto, fez um curto sobre o Gasparotto. O Gasparotto foi também o personagem do Zeca. Pode não faturar em cima da minha presença. Obrigado, Paulo Gasparotto. O Paulo Gasparotto, há 2 anos atrás, completou 80 anos, que nos honra muito, a mim principalmente, porque trabalhei com ele. E o Zeca pintou o retrato dele e fez um filme muito bonito sobre a intimidade do Paulo, que pouca gente conhecia. Até ali, né, Paulo? A intimidade vestida. É como eu disse. Eu nunca dei essas intimidades para ele. Não, nunca dessa. É o que eu digo, a intimidade vestida do Paulo. Porque o Paulo é uma figura que é um ícone para nós, jornalistas, para mim, principalmente. E aí o Zeca vai lá e faz um filme muito sensível, muito interessante sobre a vida cotidiana do Paulo, sobre o pensamento dele, sobre como ele via essa sociedade tão desestruturante como está agora, né? Então ele consegue retratar isso nessa exposição. Desculpa que eu estava falando dos 80 anos do Paulo, que foi uma exposição no Santander Cultural, quando ainda era Santander Cultural, hoje não é mais. E ali tu fizesse um filme que também expressava muito bem esses personagens. Por isso que eu digo, eu acho que o Zeca é um documentarista, embora eu acho que ele É um retratista. não queira ser o nosso Angry, não quer ser. Ele é um retratista. Mas ele é um retratista. O personagem carnavalesco dele, que ele é homem de carnaval. Sim, nós vamos chegar lá no carnaval. Cantor, É carnavalesco. interessante tu falar do Angra, porque o Angra é neoclássico, né? Eu acho que eu sou um pouco neoclássico. Eu sou meio arcaico em algumas coisas. Eu sou mais neoclássico do que romântico. E que também era muito, na época, não era tão bem visto assim, né? Também teve a sua Off, que era um retratista de grandes personalidades, né? Da sociedade inglesa e francesa. Pode falar. Então, eu acho que o Paulo Gasparotto foi uma experiência também que se liga ao Tarso de Cá. Eu acho que o filme vai me levando a outro. Isso, um dia talvez eu possa mais sinceramente pensar. Mas o Tarso era amigo do Gasparotto. E acho... A mãe dele era prima do meu pai.
Abrilo, olha só. E trabalharam juntos. Eu acho que o Tarso te oportunizou o teu primeiro trabalho, um dos seus primeiros trabalhos. E te deu algumas lições de vida. Nem me ajudou porque, assim, contra a parede. Me ajudou porque a gente se juntou. Sabe que as pedras se juntam em determinado momento. Então, houve essa amizade, assim, foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Foi trabalhar Microfone para o Paulo, por favor. Obrigada. Foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida, foi ser, digamos assim, foca do Tarso. Eu aprendi a cortar fotografia na redação com ele e acompanhei aquela loucura, aquele mar de emoção que era o Tarso. Realmente uma das boas coisas, das boas lembranças do meu trabalho de jornalista foi com o Tarso Castro. Então, aí fizemos um filme sobre o Gasparotto, que foi um vídeo instalação junto com a Paula Ramos, que foi a curadora da exposição, aonde naquele filme eu tentei me apropriar um pouco da intimidade do Gaspa, convivendo com ele, passando uns dias juntos, e tentar identificar alguns elementos, alguns objetos que fossem sínteses assim, da vida dele, o chinelo dele, o relógio dele, o perfume dele, o lenço dele. É um filme de... Sobretudo... Porque ele é um colecionador também. O Gasparotto se liga às artes visuais. Colecionador é quem tem dinheiro para ter coleção e cuidar. Acumulador. Se fizesse uma coisa maravilhosa, que é uma das coisas que mais me emocionou, porque eu gostava muito de cinema. Atualmente não gosto mais de cinema, não sei dos teus filmes. E tu fizesse naquela inserção do Messias Verdu, eu acho a coisa mais genial do mundo, quando ele está indo para a guilhotina. E aí ele pede, eu quero um breve? Ele diz, não quero. Aí ele volta atrás e diz assim, não, eu nunca tomei, vou tomar. Isso a 2 minutos da guilhotina. Isso é fascinante. Isso também tu te liga com o Tarso, absolutamente nesse momento. Aonde a vida tem que ser bebida, em longos goles, até o último instante. Quero mais vinho. Eu também. Acabou, vamos cortar, vamos encerrar. Mas então, a gente estava falando sobre começando a falar sobre o Legalidade, o filme que o Zeca tão bem dirigiu, que a gente está ávido para ver esse filme, para responder a pergunta dela também, sobre o que é mais a diferença entre personagens reais e personagens fictícios. Eu acho que eu sou tão ligado à realidade não digo, mas ao passado. O passado, para mim, é uma coisa muito, muito cara. Que os meus personagens fictícios são inspirados em personagens reais. Tinham essa dificuldade. A ficção pura, de alguma maneira, não sei. Eu preciso alicerçar ela em alguma coisa. E o filme da Legalidade, o episódio da Legalidade, cujo protagonista é o Brizola, ele tem alguns personagens fictícios, mas são junções, são sínteses de personagens reais. Então, e que acabam também sendo estereótipos sociais. Isso é uma coisa que eu acho que me inspira o Glauco Rodrigues. O Glauco Rodrigues ele lida muito bem com os clichês. Ele é quase um malabarista assim, do clichê. Ele pega algo que é absolutamente corriqueiro, banal, a banana, o clichê de Brasil, índio, o cara na praia, o abacaxi. O abacaxi, sabe que ele é uma metáfora com a ditadura. Amanheceu um abacaxi na praia. Quem é que vai descascar esse abacaxi? É muito bacana, é muito bonito. E também a pintura do Glauco é cheia de metáforas, é cheia de signos que na época não foram nem entendidos, se são mensagens ao devir. Um dia onde a sociedade pudesse discutir livremente aquilo seria pauta. Mas na época não tinha uma bula que explicasse a pintura dele. A gente hoje em dia vai tentando descobrir. Isso ele quer dizer que aquilo é o Geisel. Mas precisou o Chateaubriand hoje dizer que aquilo era o Geisel. E o filme do Brizola é um filme que tenta contar a história do Brizola. Então tem o personagem Brizola, tem o personagem Jango, tem o personagem Che Guevara. E aí tem personagens fictícios que somam vários personagens reais que ajudaram a história a acontecer. Então, no cinema também tem isso. A vida real, ela é uma engrenagem, uma teia com muitas pessoas, com muitos agentes, com muitas vontades. A ficção ela é uma síntese disso. É uma síntese de tempo, onde em 2 horas eu vou contar 30 anos ou 15 dias, mas é uma síntese. Né? Então, o filme do Brizola tem 3 personagens que são sínteses. É um comunista, um trabalhista e uma espiã da CIA.
São sínteses da realidade. Uma coisa, para ver teus filmes, estes dois que nós acabamos de ver, magníficos, aonde se encontra agora? Todo mundo pergunta, onde vê-los? Onde podemos vê-los? Então, o Glauco do Brasil que a gente assistiu hoje, ele é do Canal Brasil. Quem tem a NET em casa pode assistir no Now, NET Now. Ele também está no Amazon, amazon.com. Aí não precisa ser assinante NET. Amazon.com, bota Glauco of Brasil, escolhe a opção português, custa R$8, eu acho. Aí ajuda um artista a seguir trabalhando. O grupo de O Bagé. grupo de Bagé está no On Demand do canal Curta. Ele foi feito- Curta, que eu acho Canal que o canal Curta. Excelente, Recomendo esse olha, canal. Adoro. E o Tarso. O Tarso está no Now do Canal Brasil. O Tarso é uma coprodução com o Canal Brasil. Paulinho? Não está mais lá. Que pena. Paulinho Mendonça, que é um amigo do Tarso, que ajudou a botar o filme lá, não está mais lá. Ilegalidade vai. Legalidade está inédito no Brasil e vai estrear dia 12 de setembro. Aonde? Aí o Festival de Gramado antes, não? Não sei ainda. Talvez sim, talvez não. Ah, é programado. Porque É. tô louca pra ter. Mas 12 de setembro é logo ali. 4 meses. Não demora. É não. justamente por isso Babi, também. a gente vai viver até lá. O filme não tá pronto, não foi? Mas é que essas coisas, elas dependem. É. Tem muito filme na fila para lançar no cinema. E o Vingadores está ocupando 80%. É isso que ele tava falando. Vai também. embora, a gente tá achando muito Mas fácil. não tem uma reserva de mercado, digamos assim, para o filme brasileiro. Mas o Pisola, o filme do Pisola, na verdade, quando a gente fez o filme, uma das justificativas que nos levou a... Tinha isso nessa reserva de mercado. Tinha. Não havia essa reserva. Havia. Mas hoje em Havia, dia mas tá não a casa mais. da mãe Joana. O órgão que fiscaliza assim está fechado desde o dia 15. O Brasil tá assim, entra quem quer, manda quem pode, obedece quem precisa. Será que a gente vai ter que terminar? Não acredito. Mas olha só, deixa eu só contar. Dia 12 estreia no Brasil, falta pouco. É. E por que não estreia antes? Porque tem uma dinâmica, né? Tem muito filme, tem uma produção muito grande no Brasil que está esperando salas. E a gente vai estrear dia 12 e eu espero estrear em todo o Brasil. Então, relaxa, vai ter em Porto Alegre. Não, mas até eu queria fazer um comentário sobre isso, que o filme do Carlos Gervásio, Bill, que é excelente, que ainda está passando aqui na Artiplex, ali, na Sala Unibanco, né? Itaú. Ele conseguiu ficar, era Unibanco, agora é Itaú. Mudou o banco, mas continua lá. E ele conseguiu ficar quase um mês em cartaz, né? Quer dizer, rompeu essa barreira. Mas E é um filme gaúcho. tudo bem, né? Hã? Lá no Santander, que é uma sala alternativa. Não, aqui no espaço Itaú. Eu estava no Guion. E Tava agora no Guion. é 1h30 da tarde. Vocês viram já o Viu do Carlos Eu já Gervásio? vi, eu já assisti. Recomendo que vocês assistam. É muito bacana. É muito maduro. É o filme mais maduro dele. Foi muito difícil de ver, tem que prestar uma atenção louca, porque tu fica imaginando como é que aquela pessoa conseguiu contar aquela história, porque é uma história contada por terceiros, né? Então, como é que tu consegue imaginar aquilo, montar aquilo, né, Zeca? Eu acho que isso aí é uma coisa interessante da gente saber, esse olhar do cineasta, né? Cada um tem uma visão sobre o seu trabalho, sobre como vai contar uma história, isso que ele estava falando. Então, a curiosidade que a gente tem sobre os filmes atualmente é isso, é um cinema muito autoral hoje em dia, né? Quer dizer, as pessoas conseguem, o filme do Gervásio é realmente excelente. Tentem ver. Eu não vou vou dizer. ser produtor do Legalidade, junto com a Luciana Tomás. Isso. Desligado na história. Acho que tem uma pergunta aqui daquela senhora. por favor, Lívia. Digo outra vez. Eu vi dias passados um documentário sobre Soraya Bettiol e não vi nada teu. Então, não posso comparar como é tua visão e do cineasta que fez o documentário de Soraya. Eu gostei muito do filme, tinha sido emocionante. E Soraya estava presente com Nora Prado quando exibiram esse filme. Eu gostaria de saber, se tu viste o filme de Soraya Bettiol, se tu podes comparar uma visão com a outra. Como é tua visão quando fazes um documentário do grupo de Bagé, digamos que é um pouco mais objetivo?
E o cineasta que fez o filme este, e que demorou 8 anos em completar o filme. Com a palavra, Obrigada, Valéria Eu Cabrita. não consigo comparar, é difícil comparar. Vou te responder. O filme Zoraba Bechol, ele estreou o ano passado no Festival Internacional de Cinema da Fronteira, onde eu sou diretor artístico. Então, a minha visão sobre o filme é muito positiva, tanto que eu escolhi o filme para estrear em Bagé. Eu acho que o filme é um filme que contempla o olhar feminino sobre a arte, que acaba transcendendo assim, o recorte do filme. Acho que é um filme que consegue chegar na família da Zoraida, numa maneira, a filha dela entra de uma maneira muito bonita no filme, quase como um elo com o tempo contemporâneo. E é um esforço do diretor que fez a biografia do Danúbio também. O Henrique de Freitas Lima fez um filme anterior que é bem diferente do Zoraida. Acho que ele conseguiu, no primeiro filme, ser bastante coerente ao Danúbio e nesse segundo filme ser bastante coerente a Zoraida, mudar a forma de conceber a cinematografia com um olhar mais delicado, mais feminino. Eu acho que o filme foi bem acertado. Gostaria de acrescentar uma coisa. Tu és muito jovem, 33 anos. Sim, 33 anos. Praticamente uma criança. Não tanto, mas Não tanto. ele é muito maduro, sem dúvida. O que me chamou a atenção depois da exibição do filme foram as palavras de Soraya. Ela tem 83 anos e ela tem projeto de vida. Isso achei uma coisa que encheu meu coração. Muito obrigada. Pra gente encerrar o papo com Você tem que você, assistir meus filmes agora, vai para o Amazonas. tem que procurar um Aí cinema. você faz a comparação. Porque para o autor fica difícil, né? Comparar o filme. Só para encerrar o assunto também, para a gente saber, já que tem outras faces Eu também. queria voltar uma questão. O Brizola, o que nos motivou a contar a história do Brizola é porque o Brasil carece de heróis. O Brasil tem grandes heróis na sua história, mas a gente tem uma tendência até de quem faz cinema, que acaba sendo a classe média, ou a classe dominante, os realizadores, de ou olhar para a pobreza, para as mazelas sociais brasileiras, porque isso vem de fora, porque isso abre portas em festivais, e uma dificuldade de conceber a existência de grandes heróis. Não conhecer os heróis. Né? Eles olham um grande herói. Por isso que ele vai vencer o Vingadores. Tomara Gente, que- muito obrigada pela presença de vocês. Apesar da tempestade, agora viram toda a genialidade, o talento desse Zeca, é maravilhoso. Precisam Além de comprovar. Precisam precisaram comprovar. comprovar. Eu queria agradecer. O Instituto Ling está sempre aberto. O nosso próximo Café no Ling, diga, Ivan. É com a Lia Luft, que ela vai contar para a gente um pouco do seu processo criativo. Ela vai nos falar sobre como ela inverte os livros dela para o teatro, para a poesia. Ela tem várias faces ali também, né? E ela vai nos contar um pouco sobre isso, sobre a vida dela, que ela também tem uma vida extraordinária. Nós conhecemos. Um lado assim de tragédia. É um lado de tragédias muito grande. E ela põe isso na sua literatura. E a gente, na verdade, a gente escolhe essas pessoas aqui, seleciona pelo ineditismo de alguns lados dela. E a Lia, eu acho, e até a Tânia também concorda comigo, nós temos passado com a Lia. Eu tenho, a Tânia tem, e a gente acha que tem muita coisa que é pouco falado. Né? Assim como a gente não fala muito que o Zeca é o carnavalesco, ele é o líder do bairro, ele compõe, ele canta, ele dança. Que canta muito bem, até eu queria que o Zeca podia cantar uma dupla. Então a gente está escolhendo essas pessoas, às vezes pode parecer assim meio óbvio, mas não é tão óbvio assim a nossa seleção de elenco. Né? Até agora tem sido bom. Primeiro foi a Letícia Dershowski, e depois foi a Ana Di, que foi sensacional também. Foi maravilhosa. Queria parabenizar o Ling por esse espaço e por proporcionar que Tânia e Ivan estejam tão próximos dos seus
leitores, espectadores. Eu acho isso muito bonito. Vocês são pessoas que fazem parte da história do jornalismo gaúcho. Quando a gente tem um jornalismo assim tão humanizado, tão próximo da gente, o papo da TV Com passa a ser o papo do Ling, o Jornal do Comércio vira uma extensão da nossa casa. Isso é muito bonito. Parabéns, Instituto Ling, por esse espaço aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigado a Até a todos. próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.